Olá, meu caro ouvinte, você que tem sempre ligadinho aí com a gente. Vamos para mais uma palavra. Hoje eu vou ser bem rapidinho, porque eu estou fazendo outras mensagens e eu queria falar, não queria deixar para trás esse texto, esse trecho da igreja de Éfeso, aquilo que ficou faltando, a obra dos Nicolaítas. Vamos ler o texto. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e pusesse à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. Falamos muito sobre isso. A igreja tem um conteúdo profético, né? Histórico e profético. Profético, você está vendo hoje os apóstolos que estão aí, né? Estão exercendo a função de apóstolos, sendo que Jesus só enviou os 12. Mas vamos continuar, já expliquei sobre isso, você tem aí vídeo para aprender. Sofresse, tem paciência, trabalhasse pelo meu nome, não te cansasse, uma igreja que trabalhou, fez muito. Tenho, porém, contra ti que deixasse o primeiro amor. Expliquei o que é o primeiro amor, é deixar de pregar morte e ressurreição de Cristo, ou seja, primeiro amor, a morte de Jesus. Não tem jeito, você não vai pregar outra coisa. A igreja não foi feita para fazer isso. Ela foi ordenada por Jesus Cristo para dar testemunho de Jesus. Hoje todo mundo dá testemunho, menos Jesus. Menos Jesus, testemunho do irmão. Existem órgãos aí religiosos que só vivem de testemunho e arrancam dinheiro alto. Mas tudo bem. Tá aí, quem quer aprender, aprende, quem tem ouvidos, ouça, o próprio Jesus disse isso. Tem, porém, arrepende-te das primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei o seu lugar, o teu castiçal, se não te arrepender. Ele está dizendo que ele vai tirar a igreja de você. Como é que tira a igreja de você? As coisas que você vai ouvindo vai fazendo com que você se esqueça da verdade. Não lute mais pela verdade. Ela sai de você. Você perde a salvação. Porque a igreja está dentro de nós, não está no templo. Ele não vai tirar aquele templo. Aquele templo lá não é. Você vai ver mais para frente, aquele templo não é para nós. A igreja está dentro de nós. Mas de tanto você não se arrepender do que faz, não se arrepender de onde está caminhando errado, fazendo as coisas erradas, a igreja é tirada de você. Você perde a salvação. Ah, perde a salvação? Perde. Perde, é só você continuar no erro. Todo pecado é perdoado. Todo. Todo pecado é perdoado. Qual que não é perdoado? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Onde está a blasfêmia do Espírito Santo? Palavra distorcida. Vamos continuar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Perdão, é o que nós vamos falar agora. Tens, porém, isso, que odeia as obras dos Nicolaítas, os quais eu também odeio. Jesus disse que odeia a obra dos Nicolaítas. Depois ele disse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ou seja, você vai participar da eternidade. Essa árvore que estava no paraíso era para ser comida por Adão e Eva, mas eles comeram da árvore do mal. Tem a árvore do bem e a árvore do mal. Eles comeram do mal. Do mal, perderam a salvação, perderam a eternidade. Se você vencer, se você permanecer vitorioso, proclamando a palavra, entendendo ela, vivendo ela, a igreja não sai de você e você vai comer da árvore da vida, ou seja, vida eterna. Entendeu? Tudo bem, é isso. Mas o que mais é interessante, ele diz, tens, porém, isso, que odeia as obras do Nicolaítas, os quais eu também odeio. O que é que Jesus odeia? Por que ele não acaba, ele não põe fogo? Eu odeio. Põe o dedo lá, põe fogo. Todo mundo acha que Deus faz isso. Deus odeia o mentiroso, o Satanás, o capeta. Mas por que Deus não destrói? Deus trabalha com obra concluída.
Até que Satanás não cumpra aquilo que ele prometeu fazer. Tem estudos sobre isso, tem vários estudos. Ser semelhante ao Altíssimo. Enquanto ele não for semelhante ao Altíssimo, Jesus não pode destruir ele. Ele prometeu que vai ser. Ele vai sentar no trono. Quando ele sentar no trono e falar assim, eu sou adorado por todo mundo, que é o que Satanás quer, aí Jesus vem e destrói ele. Sobre a igreja de Esmirna, vou falar muita coisa interessante. Mas, vamos aqui. O que é nicolaítismo? O que é nicolaítismo? Deixa eu ler aqui, porque senão eu esqueço. Então, eu coloquei aqui. Essa palavra nicolaíta é formada de duas palavras. Nical, que significa vencer e dominar. Nical é vencer e dominar. Laos significa povo, ou seja, vencer o povo, dominar o povo. É isso que Jesus odeia. Ué, como é que começou isso? Quando é que começou a obra dos nicolaítas? Lá no comecinho, na Torre de Babel. Os nicolaítas, ou seja, eles estavam construindo uma torre para alcançar e ser semelhante a Deus, alcançar Deus. Interessante, né? Deus não aceitou. Deus não quis, ele destruiu aquilo. Separou a língua do povo todo, veio uma sentença de Deus. Quem que era esse nicolaíta, esse Nicolau? O que ele fazia? Ele dominava o povo. Ele fazia com que o povo trabalhasse e construísse a Torre de Babel. De que forma que ele dominou o povo? Com tirania. Tirania é o princípio da Bíblia de Satanás. Toda obra de tirania é de Satanás. É tirania. O que ele fazia? Nimrod. Nimrod vem de Nimrod que iniciou isso tudo. Como é que começou a obra de Nimrod? Nimrod, ele era um excelente caçador de homens. Eu nunca entendi. Por que caçador de homens? A Bíblia diz isso. Se ele é caçador, caçador é aquele que abate um animal, pega o animal, traz ele e as pessoas comem daquele lá. As mulheres, as crianças comiam da caça que os homens traziam. Esse homem era poderoso caçador, mas ele não era um poderoso caçador. Ele era um caçador de homens. O homem vinha com a caça nas costas, ele tinha caçado um animal, ele matava o caçador e trazia a caça. Então ele se tornou poderoso, temido no meio dos homens. Então a obra de tirania começou assim. Ele dominar as pessoas pela comida, pelo alimento. Vocês têm alguma referência em relação ao alimento nos dias de hoje, né? O ajuntamento dos grandes mercados, as grandes produções, se há algum interesse nesse negócio de dominar o povo pelo alimento. Será que isso é obra de nicolaitismo? Será que essa obra vem de Nimrod, de dominar através do alimento? Ele se tornou poderoso. O que ele fez com isso? Ele fez que as pessoas construíssem uma torre para chegar até o céu. Você imagina um cara chegar para você, Nimrod, chegar para você e falar assim, eu quero que você carregue a pedra, que nós vamos chegar lá no céu. Vamos ser maior que Deus. Vamos alcançar Deus lá no céu. Foi isso que ele falava para as pessoas. Será que o povo era tão ignorante ao ponto de carregar a pedra para fazer uma torre? E fizeram a torre. E começaram a fazer. Aí Deus vem e separa as línguas, separa os continentes. Toda a história bíblica é muito bonito. Mas é interessante como é que o cara domina o povo. Aqui ele está falando que os nicolaítas são, como é que ele diz? Significa vencer e dominar. Quem? Os nicolaítas, os laos, o povo. Vencer e dominar o povo. Eu não sei se você já viu, ou se você repara,
que a igreja faz tudo para atrair multidão. Quando tinha uma multidão, eles optaram por quem? Por Jesus ou por Barrabás? Toda a multidão exige aquilo que eles querem. Eles exigem. O líder, para adquirir mais multidão, ele faz aquilo que o povo quer. Ele oferece o que o povo quer. Deus odeia isso. Ah, minha igreja é uma bênção, é lotada. Tá bom, não tem problema nenhum. Só que Deus odeia. Por quê? Ela é tendenciosa. Ela é tendenciosa. Ela, como eu falei já, se tem uma pessoa que tem o dom da cura, ele não precisa fazer no palco para que todo mundo veja ele curar. Ele pode ir quietinho no hospital, pegar uma pessoa acamada lá e falar assim: olha, eu vim em nome de Deus, eu vou orar por você, vou ungir você e você vai se levantar. O próprio Paulo, o próprio Pedro, quando foi orar por Tabita, ele subiu sozinho, fechou a porta e falou: não quero ninguém aqui, não. Não quero público. Orou, levantou Tabita e vai embora. Para Timóteo, simplesmente foi falado assim: ó, por causa do problema do seu estômago aí, bota um vinho na água para matar os germes. Não foi nem orado, não foi nem ungido. Mas hoje, qualquer probleminha que você tem, você vai na igreja. E lá ele dá testemunho que foi curado. Mas o testemunho é de Jesus na igreja, não é o seu. Mas o de Jesus não atrai multidão, o seu atrai. Você está entendendo? A igreja é tendenciosa, faz e promove aquilo que os outros aceitam, que os outros querem. É esse tipo de obra que Deus odeia, o nicolaítismo. O domínio do povo. Dominou o povo, Deus odeia. Dominou o povo, a igreja se perde. Por que se perde? O que é pregado para um e para outro. Se eu tiver 3 pessoas, ele fala: se tiver 2 ou 3 pessoas, eu ali estarei. O Espírito de Deus vai estar pregando a palavra. Se eu tiver 2 ou 3 pessoas, eu esclareço tudo. Eu posso abrir a Bíblia, estudar, você aprender, você querer. É que eu falo, estudando é diferente de ouvir uma pregação. Você estudando, você está aqui manuseando a palavra. Você está aprendendo. Se você está no meio de uma multidão, você está aceitando o que o líder fala. Haja visto que as grandes religiões, os grandes enganos, estão nas multidões. A multidão que adora santo, que adora Maria, que adora no catolicismo. Onde está a multidão? No catolicismo, uma multidão grande. O que eles adoram? O santo. Quantos anos tem Maria? 2.000 anos. São Benedito, São Pedro, São João, 2.000 anos. E antes deles? Para quem rezava? Para quem pedia? Mas a multidão aceita Maria. A multidão reza para Maria. A multidão pede para São Benedito, para São Pedro, São João. A multidão pede para isso. Ah, mas a igreja evangélica não, ela está... tá bom. Você unge com óleo, você prega a cura no palco, igreja judaizante, nós vamos falar a igreja de Esmirna. A igreja que é a sinagoga de Satanás. Tenho, porém, contra ti que ama, né, os judeus, que se dizem judeus e não são. Está aí, né? A Bíblia vai mostrando o quanto a igreja caminha erradamente. Essa sentença é de Jesus, não é minha. Para que a gente leia, encerra a carta, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Se você tem ouvido, ouça. Se você não tem ouvido, você não ouve.
Se você não dá ouvidos à palavra de Deus, você não entende, você não compreende. Multidão, Deus odeia. Na multidão não se esclarece, não se aprende, se aceita. Na multidão você aceita. Individualmente, com 2 ou 3, a Bíblia diz que o Espírito de Deus ali está. Se 2 ou 3 estiverem falando em meu nome, eu ali estarei. Por quê? Porque vai haver questão, vai haver perguntas, vai haver dúvidas, e é assim que se cresce, assim que se aprende, e é assim que Deus quer. Deus guarde tua vida e teu coração. Tem mais a Igreja de Esmirna.